Bom dia, seguidores, boa tarde, boa noite, muito obrigado. Boa noite para você que está, bom dia para você no Brasil, boa noite para você que está na Europa, que está na Ásia, que está no Oriente Médio. Bom dia, muito obrigado. Então, hoje esse vídeo que eu estou fazendo é só para mulheres, é só para vocês, minhas queridas, que assim como eu fui um dia, que vivi naquela vida, naquela prisão, porque era uma prisão, a prisão da minha própria mente, né? Vivi numa vida de escassez, de miséria, sabe, de você não parecer que você não tinha esperança, não tinha, para você olhar para um lado, olhar para o outro, para frente, para trás e não ver saída. Assim, não tinha um horizonte. Mas o pior, gente, de tudo isso, dessa minha vida, era a privação de ter sonhos. Porque as pessoas ao meu redor não me permitiam sonhar, né? Eu era considerada louca pela minha família, porque eu tinha sonhos muito altos para o lugar, pela miséria, pela vida que eu tinha, né? E o que é que eu ouvia sempre era: quanto você é pobre, você vai morrer pobre. Quanto mais alto é o sonho, pior vai ser a queda. Era isso que eu via na minha casa, né? Na vizinhança. Eu cresci ouvindo isso, gente. Então foi uma vida assim de completa escassez, violência, tudo de ruim que você puder imaginar, né? Menos o amor da minha mãe, que era muito grande. Mas eu vou contar a vocês essa história num resumo. Mas antes que eu conte, por favor, deixe seu like, se inscreva no meu canal para saber o resto da história, né? E especialmente compartilhe esse vídeo para ajudar outras mulheres. Por quê? Porque o que você vai ouvir aqui nesses vídeos é uma história de superação incrível. Então, gente, por favor, compartilhe. Então, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Doris Mitberg, sou conhecida como a Mulher Maravilha do canal Eu Sou o Meu Milagre. Sim, gente, eu sou mulher, viu? E bem feminina, graças a Deus. Eu sou esposa, sou mãe de 4 filhos, de 3 meninos e uma menina. Sou avó de 4 netos, um menino e 3 meninas, né? Tenho 3 noras e um genro, que são, graças a Deus, maravilhosos. Eu sou escritora, sou palestrante e sou também mentora. Então, eu vou contar a vocês um pouco da minha história. Gente, eu vim assim de uma vida, né? Eu vou contar a vocês como foi ontem, antes e como é hoje. Eu vim aquela vida de um lar completamente desajustado, né? Era uma vida pobre, miserável, de escassez absoluta. Deus me livre, eu não gosto de falar essas palavras, mas só para vocês entenderem. Era aquela vida mesmo, sabe, de violência doméstica. Infelizmente, era 11 filhos, o pai e a mãe, 13 pessoas numa casinha de barro, que minha mãe construiu de 2 quartos. E infelizmente meu pai era alcoólatra, né? Ele tinha a doença do alcoolismo. Então, a nossa vida era um inferno. Era assim, como você estava andando no campo minado. Qualquer hora o negócio podia explodir. Não sei se você já assistiu esses filmes aí da guerra do Vietnã, né? Que passa muito isso. E aí era assim. Eu quase não dormia, porque toda noite tinha fuzuê. Quase toda noite. Praticamente era quase toda noite. Mas assim mesmo, gente, com essa vida toda, que às vezes faltava o básico para comer, às vezes a gente tinha que pedir farinha ao vizinho para botar água e pimenta e comer aquilo, entende? Porque era uma pobreza mesmo. Porra, 11 filhos numa casa, desculpe as expressões, não era muito, não era pouco, né?
Então, eu cresci nessa vida, mas mesmo assim eu tinha sonhos, eu sonhava, não importava o que os outros diziam, eu sonhava. Se eu lesse uma historinha no livro, eu sonhava, né? E sempre ouvindo as coisas. Aí cresci. O primeiro que eu namorei, eu casei, porque eu queria sair daquela vida. Eu tinha um sonho de uma princesa, de um conto de fadas, né? E não foi pior, gente. Não foi melhor. E não foi pior, porque pelo menos o homem não me batia. Mas eu sofri muito com ele nesse casamento, né? Eu casei com 18 anos e com 22 anos eu já tinha 4 filhos, e todos prematuros. Então, eu saí de uma prisão para ir para outra. Eu era assim, eu estava acorrentada pelas crenças limitantes que eu cresci ouvindo. Eu estava mesmo, às vezes eu pensava, realmente meus irmãos tinham razão. Levei 12 anos de casamento, desse sofrimento. 12 anos de tanto abuso emocional. Fui sacoleira, fui camelô, vendi de tudo na rua. Depois, meu último trabalho foi vendendo sanduíche na praia. E eu passava por muitos períodos de depressão. Cada vez que o homem ia embora de casa, eu ficava em depressão. E uma certa vez eu fiquei com uma depressão muito forte, que ele mesmo me recomendou uma psicóloga que tinha sido paquera dele. E eu fui na psicóloga e contei tudo a ela, toda a minha vida, desde a infância, e eu disse a ela, eu não tenho nenhuma condição de pagar, não sei nem por que eu vim aqui hoje. Ela disse, eu também não posso trabalhar para você gratuitamente, mas eu vou te dar um livro, um presente, que é um livro, e esse livro vai ajudar você, se você fizer o que o livro ensina. E esse livro se chama Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay. Gente, eu peguei aquele livro, eu voltei para casa no ônibus já lendo o livro. E quando eu cheguei em casa, eu devorei. Eu passei o resto da tarde, a noite toda lendo o livro. E já de manhã eu comecei a praticar as afirmações da primeira parte que o livro ensina, né? Aí eu comecei a praticar e as primeiras afirmações que eu lembro que eu pratiquei foi a primeira: eu me amo, eu me aprovo. E assim, com a mãozinha aqui na frente da garganta, eu me amo, eu me aprovo. Eu mereço o melhor, eu aceito o melhor agora. Gente, eu fazia 1000 vezes, 2000 no dia, todo canto eu estava. Quando ele voltava para casa, quando ele perdia aquela lá, ele voltava, do homem indo embora, voltando, né? Cada vez que um rabinho de saia abrisse as pernas, ele ia embora, largava eu com os filhos. E foi por 12 anos essa vida, por 12 anos. Mas hoje, gente, hoje é completamente diferente. Eu quero contar a vocês como que foi, como é que você também pode mudar a sua vida. Então, muitas dessas vezes que meu ex ia embora de casa, eu me sentia muito desprotegida, eu e meus filhos, sabe, eu mulher, e as pessoas davam piada, os vizinhos diziam coisa, tinha que queria bater no meu filho achando que era pai, era tudo isso. Se estava na casa da minha mãe, era outro inferno, meus irmãos batiam nos meus filhos, e era isso, né, porque às vezes eu não tinha onde morar, porque eu não tinha casa própria, eu ia para casa, voltava para casa da mãe. Ou uma vez fui também para casa da sogra. Então, gente, essa é assim, eu não sei se eu já mostrei vocês meu livro, Eu Sou os Milagres que eu criei. Quem quiser saber mais da minha história está aqui, pode estar lá na minha bio, ou aqui em Nova York também eu estou vendendo o livro, é só vocês pedirem, eu coloco no correio.
E assim foi. Foi a minha vida por 12 anos. Olha, gente, desde 7 anos eu trabalhava vendendo coisinhas. Minha mãe vendia tempero, aí eu ia pela vizinhança. E com 12 anos mesmo eu comecei o meu primeiro trabalho fora de casa. Trabalhei de doméstica, fui camelô, vendedora ambulante, tive 2 lojas de disco. Eu ganhava dinheiro, mas perdia tudo. É porque a crença que eu tinha de que pobre morre pobre. Eu gastava tudo, nada dava, e vivendo assim, de lá para cá. Aí fui camelô, fui vendedora de comida para caminhoneiro, né? Não quer dizer que eu estou falando mal, mas tem muitos que são brabos, tudo isso. Por 2 anos eu trabalhei aí exposta, uma jovem como eu era linda, né? Naqueles meus 26 anos, eu era uma jovem linda, mas eu tinha que sobreviver e eu ia atrás do trabalho. Por 2 anos eu fiquei aí, depois eu fui sacoleira. E ele via eu fazendo essas afirmações, ele dizia que eu estava louca, que eu estava maluca. E eu também não me importava, continuava. As coisas não melhoraram logo no início, tudo desmoronou. Foi tudo caindo assim, eu me vi numa situação terrível mesmo, sabe? Sem saída para nada, para nada. Mas eu continuava sonhando e afirmando, sonhando e afirmando. Meu último trabalho foi vendendo sanduíche na praia. E daí, eu praticando, eu me amo, eu me aprovo, eu mereço melhor, eu aceito melhor agora. Aí vem o restante da história no próximo vídeo. Olha, vocês fiquem ligados porque é história. Eu tenho um livro aqui de 200 e tantas páginas, deixa eu ver quantas, 238 páginas, porque eu mandei revisar, essa é a 2ª edição, né? E aí na revisão diminuiu um pouco as páginas, mas não diminuiu a história, né? Só que estava muito espaçado, também com muitas palavras repetidas, tinha que revisar. Mas o livro é lindo, é maravilhoso. Eu estou contando a vocês uma história de superação incrível. Eu criei milagres na minha vida e é por isso que o meu livro se chama Eu Sou os Milagres que Eu Criei, né? Que Deus me deu a força e a sabedoria para criar. E eu ajudo mulheres a criar os próprios milagres. Ontem mesmo eu tive uma live, eu estou tendo live esse mês de depoimentos que vai continuar até o final de junho. E ontem foi um depoimento muito lindo. Todos são lindos, mas o de ontem foi incrível, né? Tá lá na minha bio no Instagram. E vocês vão ver, é o vídeo que eu tô com a blusinha preta e branca de listrinha. Adoro preto e branco, de umas listrinhas assim, né? Os desenhos assim. Então, gente, eu vou contar esse vídeo na próxima história. Vou contar mais um pouco no próximo vídeo, contar mais um pouco dessa história, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres, por isso que eu resolvi vir aqui contar. E quem quiser saber mais antes, né, pode ler meu livro. Se não, assista os vídeos, que vai ser uma série, e eu vou estar aqui postando toda semana. Beijinhos, seguidores, muito obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia.